Bem, primeiro, né, as pessoas já estão sabendo, porque está na capa do 247 também, que essa norma aí foi revogada, né, é uma decisão já anunciada pelo secretário da Receita, não é isso? E É uma pelo ministro da polêmica Haddad. que eu quero abordar com você mais a fundo, mais à frente, que eu achei essa decisão polêmica também, mas vamos lá. É, mas ela é controversa, mas não É, havia o que fazer. Então, o governo estava na situação daquela história de se ficar o bicho come e se ficar correr o bicho pega, não é isso? Então, é. essa decisão está revogada, né, não vai haver mais vigilância sobre movimentações acima de 5.000. Então, o governo recua diante do que aconteceu e nós temos aí 2 fatos a ser considerados, Tom. Primeiro, a disseminação de fake news, que acontece de uma forma que eu acho que não tinha acontecido ainda no governo Lula, né, com essa dimensão. O estrago que isso fez, que nós vamos poder avaliar mais adiante, não é uma coisa que tu possa avaliar hoje, esse estrago, tu vai avaliar mais adiante, que é um estrago de imagem de governo. E segundo, Tom, nós vamos ter que admitir, as esquerdas vão ter que admitir, o pessoal do governo vai ter que admitir, a militância, os que têm mandatos, vão ter que admitir que as esquerdas do governo cometem barbeiragem. E essa, Tom, particularmente, eu considero uma grande barbeiragem. Porque, vamos só resumir aqui, porque depois nós vamos continuar conversando, tu tens um cenário, Tom, em que há um esforço, né, genuíno, sincero do ministro Haddad, no sentido de tentar aumentar a arrecadação, pegando gente que não paga imposto, que são os ricos, são os milionários, gente que tem fortunas, que tem altas rendas, e ele quer, nesse esforço, tentar tributar mais essa gente. E aí, Tom, isso não avança, não prospera, porque tem sabotagem da imprensa, do Congresso, das elites, e, ao mesmo tempo, o governo começa essa barbeiragem de anunciar que a Receita vai cuidar mais de movimentações de 5.000 reais. Não tem nada a ver com tributação. Esse negócio da tributação é a fake news. Mas a verdade é que tinha uma decisão da Receita, que foi editada agora, que não é uma coisa nova. Isso é interessante. Isso é uma decisão antiga que só agora é executada, né? No sentido de que a Receita ia ter mais informações sobre movimentações a partir de 5.000 tom. E aí vou te perguntar o seguinte: o que alguém ganha cuidando de movimentações a partir de 5.000 tom? O que o governo ganha com isso? Por que não a partir de 100.000 ou de 200.000? Que é a movimentação da lavagem do dinheiro, do crime organizado, de grandes sonegadores que não pagam imposto. Por que cuidar de movimentação a partir de 5.000? Nós temos que fazer essa pergunta. Não é trabalhar a favor deles, dos disseminadores de fake news, mas é admitir que tem uma barbeiragem aí, barbeiragem tão grande que eles recuam. Agora, tu fizesse essa observação, eu quero te ouvir, que tu dissesse que é uma situação problemática, é problemática. E eu queria te ouvir. Esse recuo aí vai também causar problemas para o governo. Sim, primeiro eu assino embaixo o que você falou, foi uma grande barbeiragem, eu conversava mais cedo com a Tânia Mandarino e eu nos questionavam: "Mas por quê? Por que isso? De quem foi essa bendita ideia a essa altura do campeonato?". A polêmica, Moisés, está no seguinte: se não ia haver taxação, se não era nada daquilo que a extrema-direita estava falando, por que revogar? Você só revoga algo que teria um efeito prático, efetivo. Se não haveria taxação, se não haveria cobrança de impostos sobre essa movimentação, por que revogar? É o argumento que a extrema-direita vai utilizar. E cá para nós, Moisés, o vídeo do Nicolas Ferreira, em que pese esteja cheio de mentiras, ele usa argumentos muito difíceis de o governo contrapor. Eu estou esperando o novo vídeo da SECOM. Nós também temos que. Nós precisamos ser sensatos, Moisés. O cara tá no lado oposto, é um mentiroso, é um fanfarrão, é um extremista, mas nós devemos reconhecer, né? Vou chamar de virtudes, mas vou colocar entre aspas, a virtude, entre aspas, que o Nicolas Ferreira teve. Não sei se o texto é dele, enfim, acredito que não, mas foi uma chamada de atenção realmente efetiva. Os argumentos que ele usa no vídeo, eu estou esperando para ver a resposta do governo em contraponto. Porque não é porque é o outro lado, mas vai ser difícil contrapor e vai ser difícil tirar da mente da população, ainda com essa revogação, que a ideia não era tributar, taxar e fazer essas pessoas pagarem imposto a partir dessas movimentações, mas é isso. Não havia outra saída, né, Tom? Por que não havia outra saída? Porque agora, vamos imaginar, com a competência que eles têm de tratar esse tipo de assunto, fazendo essas abordagens mentirosas e com essas ameaças, com uma competência que as esquerdas não têm, competência que as esquerdas não têm, né, de fazer isso aí, o próximo passo deles agora, Tom, era começar a divulgar situações em que marceneiro, mecânico, eletricista, cabeleireira, eles iriam apresentar na versão deles, teriam sido chamados para prestar conta com a Receita Federal. Claro que essa situação toda, ela cria uma coisa que é o pior que um governo pode fazer
em relação às mensagens que está passando. Transmitir medo para as pessoas, Tom. Não pode. Tu não pode passar para as pessoas que elas vão ser vigiadas pela Receita Federal, porque elas movimentam quantias acima de R$ 5.000. Que história é essa? Então, essa agora, a preocupação do governo agora não é uma coisa do Sidônio. O Sidônio está assumindo a SECOM, mas isso aí não isso aí não é tarefa do Sidônio, é para todos, para a militância, para o ativismo da esquerda, para os mandatos, que tem muito mandato que está encolhido, Tom. Os mandatos vão ter que se manifestar. Sim. Aí não pode ser uma tarefa só da Gleisi, do Lindenberg, que estão toda hora falando. Aí no 247, todos os dias, nós temos informação desses dois bravos que defendem o governo com uma bravura que... Pois é, Tom, e os outros? Então agora esse pessoal vai ter que mostrar a cara e vai ter que defender o governo. E esse recuo vai causar um problema, claro que vai, mas o pior, Tom, era manter essa decisão com toda essa desconfiança que ia causar. Não tem como, né, não imaginar um cenário em que daqui a pouco eles iam começar a aparecer com gente que foi chamada pela Receita para prestar conta em relação a alguma coisa. Claro que as matérias, o 247 fez matéria, a grande imprensa eu acho que tem uma contribuição boa para o esclarecimento disso aí, que essa vigilância não significava nem que a Receita ia ficar sabendo quem pagou e por que pagou aquela quantia para a pessoa, né? Que isso aí não era essa a intenção, né? Era saber de movimentações estranhas, né, que possam significar algum delito ou sonegação. Mas, Tom, a partir de R$ 5.000 não é possível, Tom, não é possível. O governo está dizendo que quer isentar. O Lula prometeu na campanha, vai ter que cumprir, que vai isentar a renda de até 5 mil, e agora a Receita anuncia que ia fiscalizar quem movimentasse acima de 5 mil. É muito contraditório, Tom. E aí o resumo de tudo isso aí é as pessoas têm que ter segurança de que elas vão ter renda, que essa melhoria de vida que o governo está proporcionando, com pleno emprego, com aumento de PIB, né, com estabilidade, com a certeza de que está andando certo, são 2 anos de boas performances, né? Essa certeza tem que passar ganho de renda, Tom. As pessoas querem ganhar dinheiro, elas querem ter certeza de que a inflação não está comendo dinheiro deles, né? E de que a Receita não está cuidando do que elas ganham desse jeito. Então é um dia terrível para o governo, Tom. Tem um comentário aqui que eu achei também sensacional, dizendo: um guri num celular colocou o governo em polvorosa. Né? Que é o que aconteceu. Temos que admitir isso agora e temos que reverter esse quadro. Porque a extrema-direita, temos que admitir, repito, está em vantagem nesse momento, apesar da mentira. Nós falamos aqui, está faltando um pouco de competência para o governo, porque a esquerda não sabe mentir como a extrema-direita, mas a esquerda também não está sabendo fazer com que a verdade chegue à população. Eu sou cuidadoso na crítica ao governo, que são 2 anos de governo, e nós, agora, quando o governo chega à metade, isso que é impressionante, ele passa agora, o próximo passo agora é começar a pensar na perspectiva de reeleição. Isso em qualquer governo, em qualquer país, né? Tu passa da metade do governo e começa a pensar em reeleição. Então, nós temos que ser cuidadosos no sentido de fazer críticas ao governo para não entrar no jogo da direita, da extrema-direita, mas nós não podemos manter como tabu que algumas questões não devam ser abordadas. Então, acho, Tom, que aí é uma posição minha, eu acho até que nós discordamos nesse aspecto. Eu acho que agora a missão do governo é preservar o Fernando Haddad, porque se estão achando ruim com o Fernando Haddad, não queiram imaginar um governo sem o Fernando Haddad. Não queiram imaginar. Então, essa situação é uma situação delicada, uma situação complicada, mas nós temos que admitir que houve, sim, uma barbeiragem. Agora, o estrago, Tom, já está feito, e as pessoas estão se perguntando o que vai acontecer a partir daí. Né? O que vai acontecer? Amanhã, quais são as notícias que nós vamos ter amanhã, Tom? O Diogo Alecrim diz: depois dessa covardia do Lula, solto a mão. Desisto de militar nas redes. Fiquei 2 dias igual palhaço defendendo o governo nas redes. É polêmico, né? Como o Moisés falou, talvez tenha sido a decisão menos, menos problemática, né? Mas, de qualquer forma, ficou claro que o governo voltou atrás. E a extrema-direita já está cantando vitória nas redes.